Olá, seja bem-vindo. Aqui quem fala é Daniel e vamos iniciar do princípio. O Blender ele é uma ferramenta livre, logo você pode baixá-lo a qualquer momento. Basta acessar a blender.org e vir na seção de download do site. Você vai ver ele disponível para diversas plataformas, como o Windows, o Mac e o Linux. Quando eu aperto G aqui na minha 3D View, você vai fazer a ação de movimentação. Você confirma com o esquerdo e cancela com o botão direito do mouse. Tem o R, ó, que faz a rotação, e tem o S, que faz a escala. Uma coisa muito legal de utilizar atalhos é que é muito mais rápido e também tem uma coisa muito importante. Eu vou deletar aqui a minha esfera e adicionar um cubo para exemplificar melhor. Se eu apertar S, soltar o botão, depois apertar Y e arrastar o mouse, você faz uma escala apenas no eixo Y. Legal, mas por que, Daniel, você foi na visão frontal? Eu vou dar Ctrl Z para retornar a esfera por inteiro. Vamos lá. Eu estou na visão meio lateral. Agora imagine você fazer a seleção através dessa vista. Fica horrível. Então, se eu for na visão frontal, eu tenho totalmente alinhado os vértices com a minha vista e simplesmente com B eu consigo fazer a seleção. Agora, se eu tivesse de lado, como eu iria fazer isso? Agora, quando eu não estou no modo wireframe, o que acontece? Ele faz a seleção apenas do que é visto. A parte traseira não é selecionada. Por isso, é muito importante que você utilize o atalho Z que muda para o wireframe. Aperto o Z, aperto o B, clico e arrasto, confirmo e aperto o Delete e coloco o vértice. Agora, aperto Ctrl R, ó, vou adicionar vários cortes. E seleciono aqui, ó, vou apertando o B, vou selecionando. Toma cuidado para não estar no modo sólido, porque se você fizer seleção no modo sólido, ó, na visão frontal, a parte de trás não é selecionada. Você tanto pode entrar no modo wireframe e ir apertando o B na visão frontal, quanto você pode segurar Alt mais Shift, ó, e ir selecionando os loops. Existem várias maneiras de fazer o mesmo trabalho. Caso você selecione errado, só dá Ctrl Z que ele retorna a seleção. Agora, simplesmente aperto S para fazer aquele efeito sanfona aqui na borracha do robô. Mas tem um porém. Quando você aperta S, ele faz escala em todos os eixos. Mas tem um macete aqui. Se você apertar S e apertar Shift X, ele faz a escala em todos os eixos, que é no Y e no Z, menos no X. Tá vendo que o eixo X não foi ativo? Funciona essa função para qualquer tipo de eixo. Eu vou adicionar um cubo aqui, por exemplo. Se eu apertar S e apertar Shift Y, 0 é igual a azul e 1000 é igual a verde. Mas só que, na verdade, se você for transformar esse número em cor, significa assim. O 0 é igual à cor preta e 1000 é igual à cor branca. E os valores intermediários são os tons de cinza. Então, você consegue controlar a influência dos slots através de escalas de cinza. Então, quando aqui está preto, imagine que aqui ficou preto, e vai ficar azul ali na superfície. E quando o FAQ ficar branco, então significa que ele vai ficar verde. Pensando nisso, a gente consegue controlar o valor de FAQ através das escalas de tons de cinza. Então, eu posso vir aqui em Input, aperto Shift A, nós temos aqui o Shader, que nós já aprendemos, que são a aparência da superfície. Nós temos aqui o Input, que são valores de entrada. Eu posso entrar com o valor de RGB, que é cor. Aqui eu tenho uma escala de cinza que eu tenho aqui uma escala de cinza, que o máximo é branco e o menor valor é preto. Significa, se eu conectar essa cor aqui no FAQ, eu consigo controlar a influência do azul e do verde para representar metal do que utilizar o gloss sozinho. Se eu deixar o gloss aqui, por exemplo, vermelho ou laranja, olha o que acontece, não fica legal. Então, o Fresnel nos auxilia nisso. Olha lá. Opa,
deixar o reflexo branco. Olha lá, ó. Fica uma aparência muito mais interessante e realista. Olá, seja bem-vindo. Aqui nesta aula eu quero propor algo que com certeza vai confundir algumas pessoas no primeiro momento. Bom, vou começar com relação às visões pré-definidas. Nós temos a visão frontal, a visão lateral e a visão de topo. O que acontece? Quando estamos em uma visão pré-definida, o Blender ele limita a movimentação de maneira bidimensional. Aqui na visão frontal, nós estamos visualizando o eixo X e o eixo Z. Se eu movimentar essa bolinha, o que acontece? O Blender não vai gerar transformação no eixo Y, porque ele planificou a transformação na visão pré-definida. Através desse plano amarelo, você consegue visualizar, ó, a bolinha não vai sair do plano X e do plano Z. Se eu for na visão lateral, o Blender vai limitar a minha movimentação no eixo Y e no eixo Z. Então, se eu movimento, ó, perceba que a bolinha não vai sair do plano que está aqui representado. Se eu for na visão de topo, o que acontece? O Blender vai limitar a minha movimentação no eixo X e no eixo Y. Não vai ocorrer nenhuma transformação no eixo Z, porque nós não estamos visualizando ele. Legal! Agora que já sabemos disso, que existe uma espécie de plano bidimensional nas visões pré-definidas, onde ocorre a transformação dos objetos, e quanto à visão livre. Bom, esse plano também existe, mas só que como estamos lidando com um ambiente tridimensional, essa percepção de que existe um plano ali para realizar movimentação demora um pouco para ser desenvolvida. Então, quando eu movimento aqui a esfera, sem limitar o eixo, o que acontece? O Blender está executando uma transformação. Veja só. Agora eu dou outro Ctrl R. Antes da Ctrl R, ó, vou na visão frontal, seleciono aqui, ó, e deixo levemente curvado. Ó. Não dá para dar mais detalhes com essa quantidade de vértices. Então, dou Ctrl R, vou na visão frontal, ó, e vou encaixando aqui. Ó. Olha lá, ó. ES novamente e, por último, um ES joga para dentro. A maioria dos iniciantes faz isso. Só que tem um porém, isso é errado. A anatomia da boca é muito mais complexa do que entrar para dentro da geometria do personagem. Eu vou mostrar aqui agora um exemplo. Vou dar Ctrl Z para retornar para o padrão. Bom, eu baixei uma imagem aqui. Chega num ponto, ó, ela fica em outro ângulo e entra para dentro. Então, se eu for construir com polígono, ó, eu tenho que ter um polígono aqui, um polígono aqui, um polígono aqui, ó, um polígono aqui, um polígono aqui, ó, e ele vai descendo. Ó. Posso adicionar um novo loop aqui, ó, para fazer essa pequena lombadinha aqui no nariz, ó. Posso vir aqui, ó, descer um pouco aqui, apertar S, ó. GZ e aperto S. Tudo com muita calma aqui, ó. GX. Posso vir na visão frontal também fazer esta edição. Na saída e colocar na entrada. Agora seleciono ela para deixar ativa. Agora posso vir aqui e clicar em Bay. A minha imagem foi processada, demorou mais ou menos 2 minutos, mas só que eu cortei na edição. Já salvei ela. Se eu for lá no diretório onde eu salvei, ó, eu tenho aqui o meu arquivo pronto para abrir em um programa externo. Agora, eu volto lá para o Blender e vou exportar esse arame, a estrutura do meu personagem. Está vendo o mapeamento? Eu quero visualizar esses polígonos no Photoshop. E eu tenho a minha imagem final aqui salva no diretório do Windows. Eu posso fazer o que eu quiser com ela. Eu posso, enfim, posso editar no Photoshop, postar no Facebook, fazer o que eu quiser. Imprimir, desde que você prepare para impressão em CMYK. E é isso, a gente finalizou a imagem. É uma coisa muito importante. Se você der zoom na imagem, você vai perceber que tem ainda alguns granulados. Para você retirar eles, você vem aqui e aumenta o número de samples. É quase a mesma coisa que o blob, mas só que o inflate, ó, posso pegar uma superfície já feita, ó, e inflar ela, enquanto o blob ia apenas adicionando mais volume e não inflando como se fosse um balão. E o deflate ele desinfla a superfície.
Eu tenho aqui a opção Layer. Ela funciona da seguinte maneira, depende muito da opção Height. No caso, ó, se eu deixar 0.100, ó, ela vai chegar até uma determinada altura e vai chapar, ó, tá vendo? O legal é que se, por exemplo, eu pegar aqui e passar, ó, ela sempre acompanha, ó, o ângulo da sua origem. Eu ensinei tudo isso pelo seguinte, eu quero atribuir irregularidades na superfície do chocolate, para ficar com uma aparência mais orgânica. Então, vamos adicionar aqui um node do tipo texture, do tipo noise. Adiciono aqui uma converter do tipo math. Ligo aqui no FAQ e coloco no modo multiply. Ah, mas antes eu quero testar como está a aparência da textura, né? Eu venho no modo material, dou Shift D, coloco aqui e coloco aqui na superfície, ó. Assim eu consigo visualizar como está a minha textura. Eu vou deixar aqui a escala mais ou menos em 50. Antes de renderizar, eu quero apresentar para vocês o gerenciamento de cor do Blender. Perceba que nossa imagem ela está meio escura. Eu poderia aumentar a força das luzes? Eu poderia, mas eu também posso fazer outra coisa. Eu venho aqui no painel de cena, vai estar escrito gerenciamento de cor, Color Management, clico no triângulo e aqui vai ter algumas opções. Tem esse primeiro parâmetro aqui, que é o Display Depth, que é para você configurar o dispositivo que vai ser transmitido sua imagem. Eu não tenho conhecimento técnico sobre isso, eu não tenho conhecimento profundo. O que nos interessa aqui mesmo é a opção View. E também a opção Exposure, que é a exposição, e também a gama. Se eu aumentar a exposição, o que vai acontecer? Vai entrar mais luz na minha câmera e vai ficar mais clara a minha cena. Se eu mudar de View no default para filme, a minha cena vai ficar muito mais contrastante, porém mais escura. Mas se eu colocar a exposição em 2, ó, fica um resultado bem interessante e diferenciado. Tiro a seleção de tudo, seleciono só esse. Ctrl P, Bone. Agora, ó, a luz vai seguir o olho do personagem. Agora, vou selecionar todos os bones, venho aqui na pose e clico aqui na lupa para ir para a posição que eu já configurei em uma aula anterior. Como ela é uma personagem mística, eu quero que ela esteja meio que segurando uma espécie de holograma, um objeto que ela produziu, como se fosse uma lanterna verde. Sim, eu tirei a inspiração de lá. Porque é um personagem místico. Então eu vou apertar R, X. Agora coloco a mão aqui, ó, rotaciono. Rotaciono novamente. E rotaciono mais um pouco aqui. Ah lá, ficou muito mais viva a nossa imagem. Posso também trabalhar com a saturação e o valor e a matiz, que é esse RHUL. Colocar, por exemplo, 1.100. Ah lá, ficou muito mais saturado o nosso personagem. E também uma coisa muito legal que podemos trabalhar é o RHUL Correct aqui nessa personagem. Posso pegar esse ponto do verde, ó, e alterar o tom dele, ó. Ah lá, veja só. Posso deixar super saturado quanto menos saturado. Então fica a seu critério como você vai manipular. Posso também alterar os tons de amarelo, ó. Vou brincar mais aqui com os pontinhos, ó. Para baixo tira a cor e para cima deixa mais colorido. Acho que assim ficou legal. Agora eu simplesmente aperto F12